Glória a Deus, irmãos, amém? Abra sua Bíblia aí em João, capítulo 3. Vamos ler até o versículo 17. Texto bastante conhecido de todos nós. Descanse seu coração agora, amém? Ó, pessoal que está lá fora, está me ouvindo bem aí? Estão ouvindo bem? Se vocês quiserem, as crianças estão saindo para a classe. Tem um monte de lugar aqui na frente, tá? Então fique à vontade. Não estou obrigando vocês a entrarem, mas se você quiser, aqui dentro está fresquinho. Pode ter certeza disso, tá bom? Então se você quiser entrar, fique à vontade. Tem alguns lugares aqui na frente, tá? João 3,16, todos acharam aí? Amém? Vamos ler aí o que diz a palavra do Senhor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não que pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Amém? É um Senhor Jesus que deseja ser também o nosso Salvador, mas Ele também deseja ser o nosso Senhor. A palavra que melhor traduz isso é Curios e Soter. Curios e Soter. Soter, Salvador. E Curios deriva-se de uma palavra que quer dizer pleno potenciário. Amém? Então Jesus, Ele deseja ter sobre nós pleno poder. Amém? Ué, me largaram aqui sozinhos? É isso mesmo? Pastora Ellen, por favor. Corre aqui. Bota o microfone para a pastora Ellen. Não, deixa, pastora. Liga o microfone aí para ela, para mim. Pastora Ellen, vamos junto, tá? Vamos lá. João 3,16 então diz isso. O que eu quero trazer para a sua vida e para a minha vida hoje? Esse é um amor traduzido na Bíblia e é um amor que a gente não consegue ter compreensão dele. Como que você vai compreender alguém que consegue entregar a sua vida por amor à nossa vida? E a entrega dele não é sobre simplesmente morrer numa cruz, mas é passar por vários períodos de humilhação, por várias dificuldades. As lutas cercaram a vida dele. Se a gente observar o que Jesus vai viver no Getsemane, e a palavra Getsemane, ela vem de Getsemani, ou seja, o lugar da prensa, o lugar onde Jesus entrou para que dali ele fosse imprensado, e no momento que ele vê tudo que ele vai passar, o que ele vai viver por amor à minha vida, por amor à sua vida, a palavra diz que ele começa a suar sangue, ao ponto de sair dos seus lábios por 3 vezes, ele vai dizer a mesma frase: Pai, se possível for, passe de mim esse cálice, porém, todavia, seja feito conforme a tua vontade. Ao mesmo tempo que Jesus está olhando para algo que ele vai viver, para uma situação que ele vai viver, ele também está dizendo, mas ainda assim, com todo o sofrimento que eu vou viver, com tudo isso que antecipadamente eu consigo enxergar que eu viverei, ainda assim eu estou disposto a cumprir a tua vontade, ó Pai. E você imagina que Jesus, a gente está falando que é Jesus, o Filho de Deus, que é totalmente homem, mas ele também é totalmente em semelhança divina e de Deus. Mas a palavra vai dizer que ele não teve usurpação, o ser igual a Deus, mas se tornando em forma de homem, ele se humilhou até a morte, e a morte de cruz. Quem de nós teríamos condições de entregar o nosso filho para morrer por alguém? Talvez se o sangue do seu filho inteiro, as gotas de sangue do teu filho salvasse alguém hoje. Não, olha, você vai para salvar milhares e milhares de pessoas.
o seu Filho, o sangue dele, vai servir como antídoto para a cura de toda a humanidade. E é exatamente o que acontece com Jesus. Então, quando a gente começa a pensar em João 3,16, porque é um texto que todos nós ou citamos de cor ou temos conhecimento da maior parte dele, porque Deus amou o mundo, chega a ser algo bonito de se falar, porque Deus amou o mundo, ou algo até filosófico de se citar, porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho unigênito, ou seja, o único que ele tinha, para morrer, para que todo aquele que nele crê não perecesse, mas tivesse a vida eterna. E quando a gente se depara com esse amor ele deve nos constranger. A gente deve chegar aqui todo final de mês, todo início de mês, que é o dia da nossa ceia, todo primeiro domingo, e a gente deve olhar para a ceia e lembrar de Cristo, de tudo aquilo que Ele fez pela nossa vida. Quando olhamos para essa realidade, nós precisamos a cada dia nos sentir tocados por esse amor, constrangidos por esse amor. A Bíblia diz que se existe algo que nós vamos ser eternos devedores uns dos outros, é o amor. Eu posso fazer tudo por vocês, eu posso ser o melhor pastor para a sua vida, eu posso cuidar de você como ninguém nunca cuidou de você, mas sempre haverá espaço para o amor. O amor sempre será algo que nós ficaremos devendo uns aos outros. Por mais que você ame os seus filhos, por mais que você ame a sua esposa, por mais que você declare sobre eles o seu amor e com as suas atitudes você torne isso real na sua vida, você sempre será devedor do amor. Sempre. Eu posso viver ainda mais 30 anos com a pastora Regiane e completar aí 58 anos de casado, mas ainda assim, no final, eu ainda continuarei devendo amor a ela e ela continuará devendo amor a mim. Por quê? Porque o amor de Deus, ele é imensurável, ele é incalculável. Você não consegue entender esse amor. Você não vai conseguir dimensionar na sua mente humana ou no seu coração falível, você não vai conseguir ter a compreensão da dimensão desse amor. Por quê? Porque esse amor, ele não foi feito por Deus para que a gente entenda. Esse amor, Deus, ele trouxe ao mundo para que o mundo desfrutasse dele. Há uma diferença entre você buscar a compreensão e você mergulhar nesse amor. Amém? É a falta de compreensão que talvez alcance Pedro, lá em João capítulo 21, quando ele foge para Galiléia, quando ele se perde em meio a um monte de questões. E aí Jesus vai falar para ele exatamente de quê? De amor. 1 Coríntios capítulo 13 fala de toda a descrição do amor, porque hoje nós somos cobrados de ter sobre as pessoas um amor que Deus nunca nos chamou para ter, um amor que passa por cima de tudo em busca da sua própria felicidade. Você já viu pessoas dizendo assim: não, eu preciso ser feliz, eu tenho que ser feliz, mas qual é o preço? Porque quando a minha felicidade faz sofrer quem me ama, isso não é amor, é egoísmo. Talvez Jesus mostre para a gente a realidade desse amor, porque Ele está ali diante de um sofrimento que é um prelúdio daquilo que Ele viveria. E Ele está diante dessa circunstância e sabendo o peso disso, e essa angústia vem sobre Ele. Mas ainda assim, o que Ele faz? Ele segue adiante, Ele não para. Por quê? Porque Ele sabe que a missão dEle é te alcançar e me alcançar. Você pode dizer amém? Então João 3,16, ele fala desse amor.
E nós somos unânimes, talvez em dizer que esse texto, talvez na Bíblia, seja a expressão maior de amor. Sim ou não? Quem concorda com isso? Encontre na Bíblia um texto que descreva o amor. Eu pegaria esse texto. Fale do amor para mim. Me explique o que é o amor, eu diria. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que amor é esse? É um amor que nos alcança, que nos resgata. Amém? E eu coloquei algumas características desse amor. Abra sua Bíblia comigo em Efésios capítulo 2, versículo 4 e 5. São expressões claras na Bíblia do que o amor de Deus é capaz de fazer comigo e com você. O amor de Deus é capaz de nos transformar. De que forma? De dentro para fora. Por isso que nós precisamos começar a acreditar na humanidade. Nós precisamos começar a acreditar que Deus trará sobre a humanidade um juízo em que fará com que homens que agora usam talvez da sua posição, do seu poder para fazer mal, talvez para a humanidade, ele use o governo de uma forma errada. Se a igreja começar a clamar e entrar nesse lugar, o amor de Deus invadirá lugares que nós não conseguimos entrar. Talvez um Sérgio Cabral seja alcançado pelo amor do Senhor, mas a partir de quê? Do clamor e da oração da igreja. Talvez o nosso presidente Luiz Inácio Lula da Silva seja o alvo das nossas orações nesses dias. Porque ele também é uma alma. Mas ele não é digno da minha oração. Quem disse para você que existe alguém digno na terra? Quem disse para você que Deus faz algo pela nossa dignidade? Saulo foi perseguidor da igreja. Se existe alguém que vai na contramão do amor pelas ovelhas do Senhor, Saulo é um desse. Mas um dia o amor, esse amor que nos ama, independente de quem nós éramos, esse amor alcançou ele, e agora ele não é mais perseguidor da igreja, agora é aquele que proclama as boas novas do Senhor. Creia na conversão de qualquer pessoa, por pior que ela seja aos teus olhos, porque quem disse que você é bom? Quem disse que eu sou bom? A gente descobre o quanto a gente é ruim quando a gente olha no espelho. E a gente olha no espelho e vê aquela pessoa que nos derrubou no dia anterior ou no próprio dia. O inimigo da nossa alma talvez não seja só Satanás, que anda ao nosso derredor, bramando como um leão, como diz 1 Pedro 5,8, mas seja a nossa própria alma. Por que te abate, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Às vezes você tem que aquietar aquilo que dentro de você tenta tirar você desse lugar, que só o amor de Deus consegue transformar. Amém? Acompanha aí comigo. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos deu-nos vida com Cristo. Ele deu-nos vida com Cristo. Eu não preciso de ninguém. Precisamos uns dos outros. Até para a gente ser igreja, a gente precisa de alguém do nosso lado. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos, ali eu estarei presente. Até para que a presença do Senhor, você consiga chamar ela para o ambiente que você está, você vai precisar de alguém. E nós precisamos, olha o que a palavra diz, nós temos vida com Cristo.
quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça vocês são salvos. Então o que esse amor faz? A primeira coisa que esse amor faz na minha vida é me fazer desejar ser um salvo em Cristo. Essa é a primeira coisa que o amor ao Senhor vai fazer. Quando o Senhor me alcançou, eu me batizei no dia 1º de abril. E aí alguém vai dizer, no dia da mentira? Não, no dia em que o mundo acha que é o dia da mentira, eu conheci a única verdade suficiente para mudar qualquer um. Mas um dia eu entrei numa igreja como essa. E a minha conversão foi algo diferente. Porque uma única canção fez com que o Espírito Santo entrasse dentro de mim e mudasse toda a história da minha vida. E quando eu ouvi o refrão dessa canção, eu nunca mais esqueci essa canção. É uma canção antiga demais. Está havendo um grande despertar, um grande avivamento em toda a terra, e todos que clamarem a Jesus, salvos serão. Quando essa frase entrou dentro de mim, eu não precisei nem mais ouvir a mensagem. Eu já estava lá na frente do altar e eu só conseguia, a única coisa que eu conseguia fazer era chorar. E naquele momento, o amor veio e ele me fez desejar a salvação, porque talvez as escamas tenham caído dos meus olhos, e eu vi que a única coisa que eu mais precisava na minha vida estava ali diante de mim, era um encontro com o Senhor. Sabe quando você encontra com Ele, o amor dele te preenche e você já não sabe mais viver sem Ele. Eu fico desesperado quando eu vejo alguém que às vezes fica um mês sem vir na igreja. Você conhece alguém assim? Que consegue ficar um mês longe do Senhor? Irmãos, você precisa desejar ardentemente. Você precisa amar a igreja do Senhor. Você não pode amar essa igreja mais do que a Cristo, mas você tem que ter paixão por essa igreja. Você tem que arder no teu coração. Olha, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, hoje tem culto. Hashtag hoje tem culto. Amém? E o amor faz a gente desejar isso, faz a gente desejar estar perto do Senhor e faz a gente acreditar que nós somos salvos em Cristo. Amém? E o segundo, Salmo 3, a gente vai ler bastante textos aí. Salmo capítulo 3, versos 6 e 7, vou andar rapidinho aqui. Vai colocando e eu já vou lendo aqui. Como é precioso o teu amor, ó Deus! Os homens encontram refúgio à sombra das tuas asas. Então o que esse amor do Senhor faz com que a gente sinta? Faz com que a gente se sinta protegido. Sabe, quando Jesus entra em Jerusalém, Jesus vai chorar na Bíblia por duas coisas. Duas coisas vão fazer com que lágrimas de Cristo sejam derramadas. Uma é quando seu amigo Lázaro morre, seu amigão do peito morre, e ele chora pela morte de Lázaro. E a outra é quando ele chega em Jerusalém, e ele avista Jerusalém, e ele diz, Jerusalém, Jerusalém, que mata os seus profetas, e apedreja os que te são enviados, como queria eu ajuntar-vos debaixo das minhas asas, como a galinha junta os seus pintinhos. O que é isso? Jesus está dizendo, o meu amor traz proteção. Você já viu galinha? Quem já criou galinha aqui? Levanta a mão, quem já criou galinha? Eu já criei bastante, irmão. Ajudava até o pintinho nascer. A minha avó falava, meu filho, não bota a galinha para chocar na lua minguante, senão o pintinho não tem força. Irmãos, e é mesmo, a lua tem influência sobre a terra. Isso não é misticismo, não. E aí eu tinha que ajudar o pintinho, que o pintinho dava só uma bicada e só ficava um furinho. E aí eu ia lá, ajudava os pintinhos. E eu observava muitas coisas. E a galinha se comunica com seus pintinhos.
Se um gavião passa e dá um grito, ela dá um sinal. E os pintinhos, quando ela ouve aquele sinal, eles sabem, existe perigo. Venham para o lugar de refúgio. O que Jesus está dizendo? Eu sou o refúgio. Eu sou a fortaleza. Socorro bem presente nos momentos de angústia. Quando a gente não tem o coração cheio desse amor do Senhor, a gente vai buscar proteção em várias outras coisas. Não tem problema nenhum você botar câmera de segurança na sua casa, ou você botar cerca elétrica lá. Só toma cuidado, coloca dentro do padrão, porque senão você pode ser indiciado. Se alguém vai lá, tenta pular um muro, uma criança e morre eletrocutada, você vai pagar por isso se não estiver dentro do padrão estabelecido pela norma. Mas não tem problema nenhum. Mas a gente já está começando a ver no Evangelho que existem pessoas hoje que já têm que andar com segurança. Irmãos, eu fico imaginando, a gente precisa se manter num lugar de simplicidade. Pastor, você está falando isso, você pode dar um tiro no pé. Amanhã a igreja aqui pode estar com 10 mil membros, você vai ter que andar com segurança. Não vou, irmãos. Não vou, sabe por quê? Porque o que a igreja se move, o lugar que ela entra, o lugar que Deus abençoa ela, eu preciso me manter no lugar que Jesus se manteve, num lugar de simplicidade. É por isso que Jesus, quando ele vai entrar em Jerusalém, ele não pega um cavalo branco, ele não pega roupas reais, ele entra sentado num jumentinho monteiro. A palavra diz que ele não tinha parecer nem formosura, o reputavam ele como alguém aflito, ferido de Deus. Se mantenha num lugar de simplicidade, porque isso sempre vai fazer o teu coração entender que o amor do Senhor é suficiente para dar a você toda a proteção que você precisa. Amém? Agora faça a sua parte também. Quando você sair da sua casa com seu carro, antes de você sair com seu carro, ore. Quem faz isso? Pouca gente faz, né, irmão? Se você não fazia, faça. Porque às vezes a gente quer a proteção de Deus, mas a gente tem que ser específico e pedir a Ele. Todas as vezes que eu vou pegar o carro, eu falo: Senhor, guarda a nossa ida e o nosso regresso, nos livra de todo mal, nos abençoa, Senhor. Seja para onde você for, seja para um passeio, seja vindo aqui para a igreja, a proteção de Deus é sobre a sua vida, mas você precisa entender como você chama essa proteção sobre a sua vida. Amém? Salmo 94, verso 18 e 19. Quando eu disse, os meus pés escorregaram, o teu amor leal, Senhor, me amparou. Quando a ansiedade já me dominava no íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. O que é isso? Às vezes você vai desabafar com quem não foi chamado para orientar você ou para ministrar na sua vida. Irmãos, não existe ninguém melhor. O Espírito Santo, uma das funções dele é consolar a nossa vida. Busque consolo nele todos os dias. O salmista está dizendo, ele é o consolador. O que Jesus disse? Eu não vos deixarei órfãos. Eu irei, mas ele virá. O Espírito Santo, que o mundo não pode receber porque não conhece, mas ele estará em vós e habitará em vós para... Até quando ele vai habitar? Para sempre. É hoje, amanhã, depois da manhã, ele é o maior consolo. É claro, você pode procurar na psicologia, você pode procurar aqui na igreja, nos pastores, no ministério, você pode procurar no teu irmão, mas não existe ninguém melhor para nos consolar do que o Senhor. Amém? E o salmista vai dizer isso. E o 4, o quarto ponto, Salmo 33, versículo 5. Ele ama a justiça e a retidão, a terra está cheia da bondade do Senhor. Então o amor dele é diferente,
porque o amor dele é bom. Como diz em 1 Coríntios 13, o amor não arde em ciúmes, não se ensoberbece, não busca os seus interesses. Você que é casado, você não pode dizer, eu casei com você para ser feliz. Não, você casou para fazer alguém feliz. Se você acredita na lei da semeadura, se você ama a sua esposa, cuida bem dela, isso vai redundar em bênção sobre a sua vida. Assim como você ama alguém e derrama sobre alguém o seu amor, esse amor volta para você. Tem gente que diz, ninguém me abraça, mas ele não é capaz de abraçar ninguém também. Semeie amor, semeie abraço, semeie carinho na vida das pessoas, que elas serão recíprocas com você. Ah, mas eu sou assim mesmo, seco, então procure mudar. Se você é seco, peça a Jesus para molhar você um pouco. Amém? Amém, os irmãos secos? Pede a Ele para regar você. Senhor, eu sou seco, mas vem e me molha um pouquinho, para mudar um pouco essa história. Faz bem, irmãos. Faz bem você olhar para você e ver que você precisa mudar algumas coisas na sua vida. Faz bem. Isso não vai ser só para tocar os outros, não. Isso diz respeito a você. Como você vai avançar e como você será abençoado a partir disso. Amém? Amém, queridos? 1 João, capítulo 1, verso 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. O amor dele perdoa pecados. Alguém vai ver uma mulher pega em flagrante de adultério e Jesus vai ser questionado quanto a isso. Pegam a lei e colocam diante de Jesus, olha, essa mulher foi pega em flagrante de adultério, a lei manda que apedrejemos ela. Jesus se ajoelha. O ajoelhar de Jesus também significa o seguinte, ele fica no mesmo plano de visão daquela mulher. Ele está olhando nos olhos dela. E ele começa a rabiscar no chão, escrever no chão. E ele, depois disso, ele olha para as pessoas e ele diz, aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E um a um foram lançando as suas pedras no chão e saindo, indo embora. E Jesus volta de novo e olha para aquela mulher. Mulher, onde estão os teus acusadores? O amor alcançou aquela mulher e ninguém consegue compreender o quanto o amor é capaz de transformar a nossa vida. Amém? Glória a Deus. Então o amor também é capaz de nos levar a esse lugar de perdão. Sexto, Isaías 49, versículo 15. Acaso pode uma mulher esquecer de um filho que ainda mama, de forma que não se compadeça do seu filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. O amor do Senhor é diferente, por isso que ele é imensurável, ele não desiste de mim e de você. Já parou para pensar o quanto você já deu trabalho para Deus? Já parou para pensar? O quanto você já deu trabalho para Deus? Se você pudesse agora passar diante de você um filme da sua trajetória, da sua vida, talvez você veria quantos problemas às vezes você já causou para Deus, mas ainda assim Ele continua te amando. Por quê? Porque Ele não desiste. Você desiste de mim, mas Jesus não desiste de mim. Talvez se eu te aperte, você procure outra igreja. Talvez alguns de vocês, dependendo da mensagem que você ouça, você saia daqui chateado e diga, vou embora dessa igreja. Mas deixa eu te dizer, o Senhor nunca desiste.
Ele nunca desiste de você, Ele não desiste de mim, Ele nunca desiste da nossa vida. No seu coração não existe a opção desistir. Vou desistir de alguém. Não, no coração dele não existe desistir. Amém? E o sétimo, para terminar, 2 Timóteo, capítulo 2, do 11 ao 13. É esta palavra: se já morremos com Ele, também viveremos com Ele. Se perseveramos também, com Ele reinaremos. Se o negamos, Ele por sua vez nos negará. Olha, o que acontece se você negar Jesus? Ele vai te negar também. Já parou para pensar nisso? Alguém pergunta para você: e aí, você é cristão? Aí você diz: não, só vou à igreja. Igual aquela banda Catedral, né? A banda do Flávio. Foram no Jô Soares. Estamos aqui, Jô Soares, né? Culto pra caramba, conhece a Bíblia. Estamos aqui com a banda Catedral, uma banda evangélica. E aí o líder da banda: não, nós não somos uma banda evangélica, nós tocamos música gospel. Foi para o comercial, voltou: Jô Soares, estamos aqui com a banda Catedral, uma banda evangélica. Não, não somos uma banda evangélica. Foi para o comercial, voltou: estamos aqui com a banda Catedral. Não, nós não somos evangélicos, o Jô Soares. Estamos aqui com a banda que acaba de fazer igual Pedro, negou Jesus 3 vezes. Uau, 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 uau. E tem gente que nega Jesus. Você quer ver uma forma hoje, velada, assim, ela está um pouquinho encoberta. Tecnologia, eu não tenho problema nenhum com tecnologia. Leio a Bíblia no celular, não tem problema nenhum. Não é pecado você vir para a igreja com o celular na Bíblia e você aqui abrir. Mas deixa eu te ensinar uma coisa: essa aqui não acaba a bateria. Essa não acaba a bateria. E se o motivo de você não vir com a sua Bíblia é porque você tem vergonha de andar com ela e as pessoas te identificarem como cristão, aí eu quero te dizer, aí talvez seja uma forma velada de negar Jesus. Porque eu não posso me envergonhar dele. Fique tranquilo, não estou dizendo que não pode. E nem estou dizendo que é pecado. Estou dizendo o seguinte: se você não anda com a Bíblia, pelo fato de você botar ela dentro do bolso, e eu vou te contar um testemunho aqui, de um amigo que levou a prova para a gente ver num trabalho há cerca de 20 anos atrás. Uma jovem saiu da igreja com a Bíblia aqui, ó. Sabe as jovens que botam a Bíblia assim aqui no peito? Samuel, da Assembleia de Deus. Um bigode que vinha aqui. O bigode dele era quase barba. Para ele comer, ele levantava o bigode e botava o garfo. Eu brincava com ele, falava: cara, tu engoliu a andorinha, ficou só as asinhas de fora. Mas um dia ele levou para a gente fazia um culto no trabalho, e ele levou: olha, vou testemunhar para vocês o que aconteceu com uma jovem da igreja. Ela estava indo embora para casa, e nem tinha essa pegada de hoje, estou falando de 20 anos atrás, talvez pouquíssimas pessoas tinham celular, e ela foi embora com a Bíblia. Uma bala perdida veio, pegou no peito dela, parou no meio da Bíblia, num salmo de proteção do Senhor. A bala ficou lá alojada. Aonde? Na Bíblia. O Senhor é o nosso escudo e fortaleza. Amém? Ele nos protege, Ele nos dá proteção. Agora use direito as ferramentas que Deus tem colocado ao teu favor. Amém? Vou voltar a dizer, não tem problema nenhum. Não precisa esconder o telefone aí. Você que estava lendo no telefone, não é pecado. Você não pode usar o telefone porque você tem vergonha de andar com a Bíblia. Porque a Bíblia é a palavra de Deus. E você precisa amar ela. Amém?
Glória a Deus. Então, o sétimo, e eu deixei para colocar o sétimo e último, porque ele diz sobre negar. Olha, se vocês me negarem, eu nego vocês. Agora, olha a segunda parte. Se somos infiéis, aí não, aí ele permanece fiel. Ele não muda, não há sombra de variação. Você pode ser infiel. Você já parou para pensar, alguém que te trai, tu quer ver ele longe de você. Mas Deus não. Ele continua desejando você perto dele. E quando esse amor começa, a gente às vezes olha para essa realidade e parece que esse amor começa quando Cristo veio ao mundo. Parece que Deus coloca o homem no jardim do Éden, né? E parece que Deus falha em algum momento, e aí Deus vem com um plano B. Meu irmão, Deus não precisa ter plano B, Ele é o autor de todas as coisas, Ele é o alfa e o ômega, Ele é o princípio e o fim, Ele sabe de tudo na minha vida e na sua vida, amém? Glória a Deus. Então olha, vamos lá para Gênesis, capítulo 5, olha como é que o amor já estava sendo manifestado lá em Gênesis. Ministério de Louvor, vem subindo aí, por favor. Olha como o amor já estava se manifestando lá em Gênesis. Gênesis capítulo 5. Eu vou ler rapidinho aqui, tá? Vou ler rapidinho porque são muitos versículos, mas a gente tem que ler todos eles. A partir do verso de número 1. Quem já leu genealogia na Bíblia e fala assim, não, deixa eu pular esse negócio aqui, filho de não sei quem, filho de não sei mais quem, filho de não sei mais quem, quando você chega na quinta geração, você já não lembra mais o nome do outro. Como é que era mesmo o nome do filho daquele outro lá? Como é que era? É ou não é? E parece que genealogia não diz nada na Bíblia, mas eu vou te ensinar que diz muito. Inclusive sobre o amor do Senhor. Olha só, acompanha aí comigo. Este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou e os abençoou e lhes chamou pelo nome de Adão. No dia em que foram criados, viveu Adão 130 anos e gerou um filho, à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou Sete. Depois que gerou a Sete, viveu Adão 800 anos e teve filhos e filhas. Os dias todos da vida de Adão foram 930 anos e morreu. Já imaginou, irmão? Tem irmão que vivesse isso tudo, hein? Meu Deus do céu. Já imaginou, minha filha? Eu com 900 anos? Enjoado agora com 48? Você já está pensando em gente que tem que morrer cedo mesmo, né, irmão? Você já está falando assim, graças a Deus que depois de 75 virou enfado e canseiro. Mas vamos lá. Sete viveu 105 anos e gerou a Enos. Depois que gerou a Enos, viveu 807 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Sete foram 912 anos e morreu. Enos viveu 90 anos e gerou a Cainã. Depois que gerou a Cainã, viveu Enos 815 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enos foram 905 anos e morreu. Cainã viveu 70 anos e gerou Malalel. Depois que gerou Malalel, viveu Cainã 840 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Cainã foram 910 anos e morreu. Malalel viveu 65 anos e gerou a Jared. Depois que gerou Jared, viveu Malalel 830 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Malalel foram 895 anos e morreu. Jared viveu 162 anos e gerou Enoque. Depois que gerou Enoque, viveu Jared 800 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias
de Jared foram 962 anos e morreu. Enoque viveu 65 anos e gerou a Metusalém. Andou Enoque com Deus, e depois que gerou a Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomara para si. Metusalém viveu 187 anos e gerou a Lameque. Depois que gerou a Lameque, viveu Metusalém 782 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Metusalém foram 969 anos e morreu. Lameque viveu 182 anos e gerou um filho, pôs o nome de Noé, dizendo: este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos, nesta terra que o Senhor amaldiçoou. Depois que gerou a Noé, viveu Lameque 595 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Lameque foram 767 anos e morreu. E agora? Genealogia, o que ela significa? Significa o quanto é grande o amor do Senhor pela nossa vida. Como assim? Só vi que fulano que gerou não sei quem, que gerou não sei quem. Mas olha a expectativa. Termina numa geração que vai manifestar Noé, que será uma geração que trará a redenção à humanidade que se perdeu naquele momento. E quando você olha para o significado no original do hebraico, aí você entende o que essa geração carregou. Qual era a profecia, o que eles acreditavam? Essa geração já estava apontando para o amor que um dia nos alcançaria. Como assim, pastor? Sim, olha o que significa o nome de Adão. Adão significa homem ou humanidade. O significado de Sete significa determinado. E Enos significa mortal ou morte. Malalel significa o santo de Deus. Jared significa descerá. Enoque significa ensinando. Matusalém significa sua morte trará. E Lameque significa desesperado, sem esperança. E Noé, descanso e conforto. Então o que essa geração coloca nos seus filhos? O que os filhos dessas gerações carregam sobre eles? Olha bem, o homem, ou seja, Adão, humanidade determinada à morte pela desgraça e aflição, mas o santo de Deus descerá ensinando, e a sua morte trará a esperança de volta, e o conforto e o consolo nos alcançará. Você pode glorificar o Senhor. O amor não se manifesta na morte de Jesus. O Senhor já nos amava. Essas gerações já acreditavam em algo que aconteceria. Eles são uma sucessão que aponta para a vinda de Cristo e a mudança de uma realidade. Você imagina o seguinte, meu irmão: o dilúvio, ele vem, mas ele só vem na hora certa. Uma profecia dizia que Lameque teria que estar morto já quando o dilúvio viesse, e o dilúvio veio, mas Noé, ele é a profecia de uma geração que ficará dentro da arca, porque entende o amor do Senhor. Sabe, existe uma geração que está saindo da arca, está se perdendo, está deixando a igreja do Senhor. Ei, a igreja não salva, mas ela é o barco que vai navegar no Espírito, te conduzindo a águas tranquilas. Calabandara charamana subientelaba. Sim, fique de pé.
O amor nos alcançou. Su era